Nessa edição, vamos tratar também da derradeira hora para um acerto no Congresso sobre desoneração da folha de pagamento e do impacto da seca na inflação e na energia. Antes, eu vou apresentar os participantes da roda nesse momento, começando por Cristiano Noronha. Obrigado, Cristiano, pela disposição de participar. Ele é vice-presidente da Arco Advice. Boa noite. Está me fazendo sinal que o áudio não chegou lá. Estou te dando boa noite, Cristiano. Daqui a pouco você devolve boa noite. Daniel Rittner, você me ouve, né? Boa noite para você em Brasília, Daniel. Thaís, querida, aqui no estúdio comigo. Boa noite, Caio. Igualmente, boa noite, Caio. A Câmara dos Deputados está agora, neste instante, analisando o projeto de desoneração da folha de pagamentos. Isso aí é motivo de impasse entre os poderes desde o ano passado. Se vocês quiserem chamar de novela, de drama, fiquem à vontade. Ele prossegue, está agora numa fase decisiva, ou a gente espera que seja decisiva. Direto de Brasília, a nossa repórter Luciana Amaral, ao vivo, com os últimos detalhes. Boa noite, Luciana. Tudo bem, William? Muito boa noite a você, a todos que nos acompanham aqui no WW. Eu estou dentro do plenário da Câmara dos Deputados, onde eles estão analisando, então, esse projeto. Análise que começou há pouco, há menos de meia hora, e o PL, Partido Liberal, tinha apresentado um requerimento de retirada de pauta desse projeto, que acabou de ser rejeitado. A relatora, deputada Anne Ortiz, não está ainda aqui na Câmara, viu? Segundo a assessoria dela, ela chega daqui a pouco, em poucos minutos. Como você bem disse, é a tentativa derradeira de selar de vez um acordo em relação à reoneração gradual de setores da economia, assim como municípios brasileiros até 2027. Disputa essa que vem ocorrendo entre Congresso e governo desde o final do ano passado. Para esse ano, segundo o relatório da Anne Ortiz, as compensações atingiriam 26,2 bilhões de reais. E mais cedo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não vai pedir uma extensão do prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal, que acaba agora, daqui a poucas horas. E isso para definição, então, da compensação financeira para a desoneração da folha de pagamento. Então, se não for aprovado, em tese, volta aquela decisão pela reoneração que tinha sido dada lá em abril pelo ministro Cristiano Zanin, do Supremo. Haddad esteve hoje à tarde com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, na tentativa de costurar uma emenda de redação em relação aos valores esquecidos em contas bancárias, se eles vão ser ou não contabilizados como receita primária pelo Banco Central. E essa alteração está sendo articulada de modo que o texto não tenha que voltar para a análise do Senado Federal, isso para poder aprovar logo e seguir para a sanção. O líder do governo aqui na Câmara, José Guimarães, disse que aprovando hoje, agora, nessas próximas horas, nesses próximos minutos, a intenção do presidente Lula é sancionar hoje mesmo. Volto contigo no estúdio, William. Obrigado, Luciana. Pessoal, há uma série de detalhes aí que precisam ser entendidos. O Daniel Rittner está nos explicando, vai nos explicar na sequência, eu vou chamar e passar a palavra a ele, do que estamos tratando. Nós estamos tratando de como é que um buraco aberto por desonerações vai ser coberto com quais compensações. O Daniel se debruçou nesses números. Daniel, contigo. A gente separou aqui, William, um trecho do próprio relatório da deputada Anne Ortiz. E aí, como disse a Luciana, a previsão é de gastos com a desoneração a 17 setores da economia e municípios de pequeno porte de 26 bilhões de reais em 2024. A gente não vai entrar ali ponto por ponto, mas algumas fontes de receita para compensar essas desonerações. Um refis de multas das agências reguladoras por empresas que devem multas ali de agências reguladoras. Dinheiro esquecido nas contas bancárias, esses picadinhos que a gente de vez em quando vai, tem alguns centavos só, mas somando tem 8 bilhões de reais. E depósitos esquecidos por quem está com recursos na justiça, respondendo a processos, tem mais 12 bilhões de reais ali. Problema, essa conta fecha em 26 bilhões. Temos dois problemas. Primeiro problema, o Ministério da Fazenda já detectou que essa conta não vai ser de 26 bilhões em 2024. O próprio secretário executivo do Ministério, Dario Dunigan, já disse que a despesa está subestimada para este ano, deve ser de 30 bilhões, podendo chegar até 35 bilhões. Segundo problema, essas fontes de receita para compensações são fontes que entram uma única vez, é dinheiro de uma vez só 2024. E 2025, o que acontece? Bom, 2025, que a desoneração continua, um pouquinho menor, mas continua, aí
é aumento de tributo. Aí o governo só prevê duas coisas: aumento da CSLL e aumento dos juros sobre capital próprio. Ou seja, essas fontes aí só resolvem neste ano. 2025 é mais tributação. Cristiano, você nos ouve agora, Cristiano Noronha? Sim, boa noite, William. Que agora bom. Sim. Vamos lá. Isso daí foi uma enorme queda de braço entre os poderes e o STF acabou socorrendo o executivo baseado num preceito jurídico muito claro. Se o Congresso cria um buraco, ele tem que dizer de onde vêm os recursos para tapar aquele buraco. Então, se não diz de onde vêm os recursos, não dá para criar o buraco. O buraco, o que é? A desoneração da folha de pagamento. Só que nesse momento a gente não sabe se vai ter buraco ou não vai ter buraco. Bom, William, a desoneração de fato foi uma queda de braço, como você disse, já se arrasta há muito tempo, né? Mas isso é uma batalha que o governo está traçando e por isso que o Daniel falou muito bem aí, que o governo está tapando buraco o tempo inteiro. Essa avenida aí está pior do que as estradas do Brasil em tempo de chuva, né? Cada buraco o governo vai caindo e amassando a roda ali, né? Então, para resolver o problema, a gente tem visto que essas aprovações, por exemplo, de medida, olha o CARF, por exemplo, que o governo aprovou e esperava uma arrecadação, não aconteceu, né? O governo também enfrenta uma enorme resistência em relação a essa questão da CSLL e JCP, esse aumento de tributo. Vale dizer que o Jacques Wagner, quando da tramitação desse projeto, há poucas semanas lá no Senado, houve uma rejeição muito grande e ele foi obrigado a retirar isso do texto, né? Então, o governo, talvez no ano que vem, a gente vai ver novamente esse tema da desoneração da folha preocupando o governo. Porque ela vai, ainda que ela volte gradualmente a partir do ano que vem, mas como o Daniel falou, essas receitas aí, elas devem vir uma única vez e isso se a receita não for frustrada. E outro ponto também, William, é que as despesas do governo não param de subir. O governo reclama do Congresso Nacional de ter que o Congresso, quando aprova esse tipo de despesa, ter que identificar a fonte, mas o próprio governo cria despesas e não identifica a fonte. A reajuste da tabela do imposto de renda, por exemplo, não houve identificação de fonte. A política de correção do salário mínimo, dando a variação do PIB, uma política meritória, mas o governo também não identificou a fonte. A gente tem aí 16 bilhões de reais para o ano que vem de reajuste do servidor também, que o governo vai ser forçado a dar. Então, o problema fiscal é grave e o governo vai ter que fica o tempo todo ali puxando um cobertor que é muito curto, William. Thaís, a gente viu hoje o ministro da Fazenda na seguinte postura: olha, eu tenho a lei do meu lado, se vocês no Congresso não conseguirem resolver isso daí, eu vou com a lei para cima de vocês. Ele tem essa cartada, vamos dizer assim, né? Mas ele sabe que essa cartada é aquela que vai prejudicar o diálogo com o Congresso Nacional para todas as outras medidas que ele precisa, né? E vai prejudicar também o diálogo com o setor produtivo. Hoje eu conversei com gente dos setores que estão aguardando a aprovação da desoneração e... Só para bem na transparência, o nosso, por exemplo, é beneficiado. O nosso, exato. E muitos me disseram, olha, não há diálogo com a Fazenda, né? A gente não consegue entender exatamente como é que o governo pensa em construir uma saída, o fiscal ao mesmo tempo não resolve. Então, a minha percepção, William, é que há muito mais impasse e há muito mais risco de ruído na relação do ministro da Fazenda com o setor produtivo e com o próprio Congresso. Hoje ele disse uma coisa assim, olha, o TCU está fazendo alertas sobre a qualidade da política fiscal, não tem que fazer para a gente, tem que fazer para o Congresso Nacional, né? Tentando, com razão, responsabilizar o Congresso pelo que eles têm feito. Agora, a minha percepção é de que o ruído tende a aumentar. E a percepção, não só do setor produtivo, mas dos economistas em geral e dos agentes econômicos, é de que a qualidade da política fiscal de Haddad tende a piorar. Vamos separar isso só para passar para a reportagem política. Caio e Daniel, uma reportagem política. Esse ruído aumenta?
na relação com o Congresso? Sim, eu tenho a percepção que ele aumenta. Hoje teve assim, essa reunião muito simbólica, né, que não estava prevista do Haddad ir, a Thaís mencionou isso, até o Tribunal de Contas da União, que emitiu um alerta de risco de não cumprimento da meta fiscal neste ano. E essa é uma reunião de segundo escalão, né? O Rogério Seron, o Robson Barreirinhas ali, que são os subs, né, do Haddad, secretário do Tesouro, secretário da Receita, com a área técnica do TCU que emitiu essa nota. Aí o Haddad sentiu o cheiro ali do perigo, né, de uma repercussão negativa para o governo a partir dessa nota, e ele mesmo foi lá e virou uma reunião ampliada, inclusive com o presidente do TCU, Bruno Dantas, outros ministros do TCU. E o mais curioso e interessante é que o Haddad sai dessa reunião com o TCU mantendo esse alerta, né? É uma próxima que a gente teve, inclusive, depois Não é a primeira vez que o TCU faz isso. O relatório recente deles foi muito duro. Terceira vez neste ano. Eu apostaria, William, para concluir, que o ruído aumenta na mesma medida em que aumentam a busca de saídas por fora do orçamento para conseguir cumprir com os gastos do governo, né? A gente viu há 2 semanas, 3 semanas, o auxílio gás, né? Tendo uma manobra ali, sendo subsidiado com recursos do Fundo Social, que vai para a Caixa Econômica Federal, pagar as distribuidoras e aumentar o número de beneficiários de 5 milhões hoje para 20 milhões em 2026. Eu apostaria que o ruído aumenta sim, mas cada vez mais soluções criativas, entre aspas, da equipe econômica para conseguir implementar os seus programas que demandam aumento de gastos. William, quero só fazer um ponto aqui para não perder esse bonde que o Caio traz, porque essa saída ou essa solução de saída do orçamento é o cupim no fundamento do arcabouço fiscal. Então, vai ficando cada vez mais difícil para o Fernando Haddad defender o que ele criou. Quanto mais ele permitir a saída do orçamento, mais carcomido vai ficar o arcabouço. Então, toda a construção que ele tenta fazer de credibilidade, de que está fazendo, vai sendo corroída. E não é só pelo Congresso Nacional, é por ele mesmo. Então, eu queria voltar a um ponto que você mesma levantou, Thaís, quando você abordou na sua intervenção anterior a questão da desoneração em função dos interesses ali envolvidos também. Nós temos, nesse caso, Daniel, passando a palavra para você, não é apenas uma queda de braço entre poderes constituídos, executivo e legislativo. Nós temos um interesse forte de setores significativos da economia em ver que tipo de solução se dá. Porque a situação que nós estamos agora, nesse momento em que a gente está aqui conversando, é que muitas empresas não sabem se vão pagar ou não vão pagar impostos. Tem vários aspectos aí laterais nessa discussão que tem quase que um gran finale hoje. Um desses aspectos é a entrada do judiciário na história, né? Ontem a gente falava aqui de Flávio Dino deliberando sobre queimadas e fazendo determinações para o governo. Ora, essa discussão da desoneração também nasce ali de uma liminar que dá ao governo uma situação favorável na negociação com o Congresso. Então, é mais um episódio em que o o Supremo teve um papel determinante ali em questões da vida entre os poderes, em questões importantes da política nacional. E aí a gente tem precatórios, tem Eletrobras, tem marco temporal, a lista é longa. Um outro ponto é o seguinte, a gente está nessa indefinição, especificamente sobre desoneração da folha, desde dezembro de 2023. E aí as situações foram, ora quicando de um lado do campo, ora quicando para outro lado, e quem está no meio disso são 17 setores da economia que não sabem exatamente o que vai acontecer no mês que vem. Porque tudo pode mudar. Então, independentemente de ser uma política efetiva ou um gasto, um desperdício de dinheiro público, o principal ali é a insegurança jurídica, porque você não sabe, se você está no departamento contábil de uma empresa, como você vai rodar a sua folha de pagamento, que tributo você vai recolher no mês seguinte. E isso é a pior situação para o empresário. Acho que me arriscaria dizer que é pior do que pagar mais imposto. É não saber se precisa pagar ou não. Cristiano, a gente tem o executivo, evidentemente, nesse caso específico, eu estou sendo aqui bem claro, nesse caso específico, a regra é clara. Ou se tem mencionado de onde vem a compensação, ou não se pode criar despesa. Então, o Supremo não podia fazer coisa diferente. Mas eu quero ampliar um pouquinho isso. O executivo se sente suficientemente bancado pelo judiciário para, digamos, topar enfrentar o Congresso, como está enfrentando?
Caio, William, não que ele se sinta bancado, mas o governo acaba tendo ali no Supremo Tribunal Federal uma instância de arbitragem relevante. Né? E o governo já recorreu, não só no governo Lula agora, mas também na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o presidente Michel Temer também. Me lembro até numa ajuda muito importante que o ex-ministro Nelson Jobim, por exemplo, deu quando da discussão da reforma da Previdência, quando se instituiu a contribuição de inativos, que havia uma tendência do Supremo declarar inconstitucional, e houve ali uma palavra contribuição solidária para você cobrar de aposentados. Então, o Supremo, várias vezes, tem ajudado o governo em determinadas questões, especialmente em questões fiscais. Então, o governo, obviamente, por isso que a gente vê tanto essa judicialização da política, porque não é só o governo também, mas também até os partidos políticos recorrem muito ao Supremo Tribunal Federal. Então, o governo tem se aproximado institucionalmente do Supremo e uma das razões disso é justamente essa agenda fiscal. O que o governo pode eventualmente fazer, inclusive no próximo ano, se eventualmente o Congresso rejeitar o aumento da CSL e JCP, é o governo acabar lançando mão de tributos, aumentar tributos que ele pode fazer por meio de decreto, né? Como, por exemplo, o imposto sobre o IPI, o imposto de exportação, o imposto de importação. Então, tem alguns impostos ali que o governo pode fazer que não depende da autorização legislativa e, se apertar no limite, ele pode lançar a mão desses instrumentos. Ao ver essa disputa, essa queda de braço, o setor, sobretudo os que tomam decisões importantes no segmento da economia, resolveram se comportar como, Thaís? Não, é impotente, né, William? É uma situação de muita impotência, porque, no final das contas, o que vale é o que está na lei. Portanto, o risco de judicialização custa dinheiro. As empresas estão numa situação em que tem que esperar o que vai acontecer no Congresso. Hoje eu ouvi gente não acreditar, achando que o Congresso está mais refratário, que o Congresso entendeu que é uma briga quase inglória, que não vai dar certo, né? Até porque o setor produtivo inteiro, aqueles que não serão beneficiados pela desoneração, também não querem pagar mais imposto. Então, é como se impusesse a todo o setor produtivo a conta pelo benefício de 17 setores. Então, esse é o tipo de medida que nós tratamos aqui da questão do ruído político, né, que gerou um ruído, uma separação entre os próprios setores, porque, olha, o governo querer dar um benefício, tudo bem, mas o resto do setor produtivo pagar a conta sem ser beneficiado, não faz nem sentido na cabeça deles. Então, a minha percepção é de uma sensação de impotência, de angústia, inclusive para entender o seguinte, tá bom, mas aí o governo vai conseguir bancar até o final do ano? Como é que a gente faz? Quem pagou, quem não pagou? Já é de caos de percepção jurídica, de gestão das empresas, de não poder fazer planejamento e de gerar essa divisão no próprio setor produtivo, para botar a maior parte pagando pela menor parte. Thaís, obrigado, querido. Queria agradecer aqui também agora ao Cristiano Noronha pela participação. O Cristiano Noronha, vice-presidente da Arco Advice. Obrigado, boa noite, Cristiano. Boa noite a todos. Daniel, Caio, a gente continua juntos com a Thaís também?